Estamos aqui, acho que pela 8ª vez nesse lugar. É um lugar onde a igreja também implantou mais um lugar para fazer adoração ao seu Deus, Deus que eles criaram e trouxeram à tona a partir do 4º século, que é chamado de Tabra, uma palavra árabe que significa 7 poços. Na verdade, a palavra aqui em hebraico original chama-se Ensheva, lugar de 7 fontes. Por quê? Porque aqui havia 7 fontes de águas termais. E nessa região, é uma região aqui do Mar da Galileia, onde o mar é mais quente e há muito peixe, porque os peixes gostam de água quente nesse lugar. Então, a pesca aqui ela é mais acentuada do que qualquer outra parte do Mar da Galileia, ou seja, o Lago da Galileia. Então, Ensheva, 7 fontes de água termais. É uma instituição hoje dirigida por uns padres beneditinos alemães que tomam conta desse lugar. E recentemente aqui em 2015, isso em julho, estava fechado porque houve aqui um atentado de judeus radicais que disseram, né, e tocaram fogo aqui numa parte dele do escritório. Isso ficou interditado, quase causando aí uma nova intifada, mas foi resolvido. Parece que foram presos, segundo a informação do nosso guia, foram descobertos quem fez isso e foram para a cadeia os que foram promotores desse ato de vandalismo contra a fé desse povo que crê no Deus que eles criaram. Acho que fé, cada um tem a sua e deve seguir a sua fé, porque esse é o direito de cada cidadão, e cada um vai prestar conta de si mesmo a Deus, como está escrito lá em Romanos 14, verso 12. Cada um presta lá conta de si mesmo a Deus. Ninguém vai prestar conta pelo outro. Então isso é mais uma coisa interessante nessa região. E sem dúvida, o cristianismo como religião oficial do mundo até 1798 impregnou a partir de 1517, quando Martim Lutero abriu a caixa de Pandora e foi surgindo a partir dele várias denominações aí evangélicas que hoje superam 36 mil denominações pelo mundo todo, e cada um com o Deus que a igreja criou, o mesmo Deus que é trino, Pai, Filho e Espírito Santo, mas cada um sendo o mais correto, o mais certo. Agora, ainda com relação a essa instituição aqui localizada nesse lugar de Tabra, duas coisas importantes. Primeiro, porque Tabra, um nome árabe. Quem não conhece a história, não estuda, não pesquisa, jamais vai entender isso. Quando os judeus foram expulsos da região de Israel, na diáspora de 70 e de 135, já havia judeus que estavam dispersos desde a diáspora com Nabucodonosor. Então foi aumentando e culminou com a de 135, com a revolta de Simão Bar Kokhba, o filho da estrela, que foi chamado por Akiva, reconhecido como o verdadeiro Messias para Israel. Uma coisa realmente enganosa. Então, isso aqui passou a ser habitado por árabes. E se você observar, há várias placas aqui de localizações dessa cidade aqui, tanto em Galiléia como em Jerusalém, há nomes árabes, porque foram os nomes que eles deram aos lugares. Com a volta dos judeus para Israel, a partir do movimento sionista, que começou com Theodor Herzl em 1897, e as coisas já começaram a mudar, alguns locais voltando os nomes judaicos, as localizações nesse lugar Galiléia, como também em todo Israel. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa com relação a isso aqui é que aqui houve uma chamada multiplicação dos pães e peixes. 2 peixes, 5 pães, que alimentou, segundo o relato bíblico, mais de 5 mil pessoas, o que, se for pensar com bom senso, não faz o menor sentido. Obviamente que não, mas o que é que dizer isso? Não importa se foi 5 mil, 3 mil, 100 mil, 100 pessoas, 200, o que importa é aqui, qual é a mensagem desse texto. Muita gente lê a Bíblia e pensa que a Bíblia é um livro de historinhas, de história da carochinha, história para alegrar o coração. Não, a Bíblia é um livro de profecias. Yeshua Ben Yosef estava trazendo a profecia ao povo de Israel, ao povo que pode ouvir e entender. Ele trouxe uma mensagem que foi: quantos pães tem? 5 pães e 2 peixes. Tudo bem. Separa pessoas em grupo de 100 e 50 pessoas.
Primeira coisa que tem que entender isso aí. O que ele fez? Separou as pessoas, juntou em grupos para quê? Trabalhar uns com outros. Essa é a mensagem. Juntos, fazer as coisas multiplicar. E o trabalho em conjunto, em grupo, faz multiplicar as coisas. A mensagem que o texto está dizendo é que ele está trazendo essa mensagem, dizendo que o Eterno irá unindo homens, mulheres, nos dias do fim, para multiplicar o que ele trouxe no início. É óbvio, claro e evidente que, apesar dos maus presságios que houve aqui na Terra nos anos 30, 40, 60, 50, 70 e até mesmo nos términos do ano 80, que faltaria alimento na Terra. Hoje está provado que tem mais alimento na Terra do que em todos os tempos que existe esse planeta. Há mais alimentação, as pessoas estão comendo mais, ainda que muitos passem fome, porque isso também está como uma profecia bíblica que quem doer é o Eterno usando da sua justiça, do seu amor por aqueles que buscam obedecer e andar conforme a tua palavra. Então aqui ele repartiu as pessoas em grupo para que produzisse. E hoje, quando se olha para os alimentos, há bastante alimento na terra. Agora mesmo acabamos de almoçar num hotel, num restaurante que todos os dias tem peixe para se comer naquele lugar, e são milhares de pessoas, milhões, num só restaurante. Todos os dias aviões decolam, lotados de combustível, cheios de passageiros. Todos os dias tem aviões que carregam em seus tanques em torno de 180 mil litros de combustível, o A380, por exemplo, e todo dia voa e volta e não acaba combustível. Por quê? Porque há um trabalho da multiplicação dos pães e dos peixes aqui refletido. Homens trabalhando para trazer à tona o que o Eterno construiu na sua mente antes que tudo existisse. Essa é a mensagem dessa passagem bíblica aqui, nesse lugar, trazendo essa história da multiplicação dos pães e peixes, que muita gente não consegue enxergar, que ele tem multiplicado até o dia de hoje. עטוף נא אל שדי את נפשי בטלית, וזמר בקול בואי כלה, או אשתי היפה נרות, ולקידוש אכיני החלה. Aqui havia uma alfândega que fazia parte da Via Maris, posto de cobrança de impostos por Roma. Na época de Yeshua ben Yosef, um dos seus discípulos foi tirado daqui, o Levi, que hoje a Bíblia chama de Mateus. Como a igreja tomou conta da Bíblia, transformou os nomes judaicos em latinizados. Foram latinizados no judaico para afastar de todas as pessoas a origem da palavra, que é judaica. Judaico aramaico, porque foi dado a judeus. A igreja não quis mais isso, então tirou esse nome, transformou Levi em Mateus. Aqui Mateus era cobrador de imposto. Essa cidade, juntamente com Corazim e Betsaida, foram as 3 cidades da região da Galileia, onde Yeshua ben Yosef realizou 80% dos seus milagres. Foi nessa região. Comparando isso com a atualidade de hoje, onde as pessoas vivem atrás de milagres, continuam incrédulas, foi o que aconteceu aqui. Pessoas buscam milagres, mas continuam incrédulas, porque não obedecem à palavra do Eterno. Obedece os seus interesses, obedece à sua carnalidade. Nunca jamais o que o Eterno preconiza através dos seus profetas, em especial através da boca de Yeshua ben Yosef, é quem ele escolheu como servo amado, o primeiro da criação, o primogênito da criação, o Elohim. Ele trouxe a existência antes que existisse qualquer coisa nos céus e na terra. A cidade passou mais de 1000 anos subterrada. Aqui houve um terremoto, isso é uma região vulcânica. Aqui há vulcões extintos nessa região, que se estende dessa região até o norte de Israel, lá nas colinas do Golã, na fronteira com a Síria. Podemos visitar lá uma cratera, que hoje é um lago, que fica próximo ao Palácio de Nimrod, que é uma construção também católica, já no final, no extremo norte de Israel. Então a região vulcânica, a pedra aqui é pedra basáltica, pedra preta, escura, pedra vulcânica. Então, de qualquer forma, é uma região fértil. Como eu disse, o fogo de Deus tanto consome
os pecadores, como dar vida aos pecadores. Aqui há vida depois da destruição. Isso é uma metáfora que o Eterno aplica na sua palavra. Então nós temos aqui à nossa frente uma igreja que foi construída, que hoje uma igreja que foi construída pela cristandade, porque isso foi desenterrado no ano 1860. Um arqueólogo inglês descobriu aqui também essas ruínas e houve aqui um processo de escavação e foram descobertas aqui ruínas da cidade antiga de Cafarnaum. A igreja mais tarde construiu esse monumento aqui, que é uma igreja chamada octogonal, com 8 extremidades, em cima de um local histórico que é conhecido como a casa da sogra de Pedro, o pescador, na verdade, Kefa, que também, transliterado o seu nome, passou a ser chamado Pedro. Então, o nome de Kefa passou a ser chamado Pedro pela igreja, que hoje milita no mundo todo com a cristandade. Então, essa ruína que nós vemos aqui, segundo os arqueólogos e os estudiosos, falam da casa da sogra de Pedro. E aqui Yeshua realizou o milagre de curar a sogra de Pedro, que estava naquela oportunidade acamada, provavelmente com uma febre de origem desconhecida, e ele a curou. E ela passou a servi-los. Servi-los não que andou servindo a ele, mas servindo a ele no sentido de que o trabalho da mulher serviu o homem naquilo que ele precisa. Foi assim que aconteceu aqui, naquela oportunidade, quando Yeshua estava aqui com seus discípulos na casa da sogra de Pedro. Aqui eu falei a alfândega, onde Levi estava trabalhando como cobrador de imposto, e Yeshua, sabendo do seu coração, o convidou a segui-lo, e ele deixou tudo e começou a seguir Yeshua. Assim são as pessoas que de verdade têm um encontro pessoal com ele e jamais desiste de andar seguindo os seus passos, porque segue os passos da vida, porque a vida está na Torá e Yeshua cumpria a Torá. Então, aqui nós vamos agora entrar num sítio arqueológico que vai mostrar a antiga sinagoga que existia aqui em Cafarnaum há muito tempo atrás. Não essa sinagoga que vamos ver agora, porque é uma sinagoga reconstruída pela igreja, que hoje tem dominado diversas partes do mundo com o cristianismo pagão, cristianismo babilônico, ainda que se diga cristianismo fiel ao Deus da Bíblia, quando sabemos que a Bíblia dos cristãos é o Novo Testamento. Para eles interessa apenas no Velho os dízimos e as promessas, as bênçãos, a vitória, mas obedecer é brincadeira. Hoje essa região é administrada pelos padres franciscanos, aqui nessa região da Galileia, como muita parte lá em Jerusalém e em toda a terra santa de Israel. A igreja tomou posse e as pessoas tomaram posse, bilhões de pessoas tomaram posse da fé da igreja cristã, que é a mãe de todas essas igrejas evangélicas que está por toda a terra, condenando uns aos outros. Isso aqui são ruínas de casas antigas aqui dessa aldeia de Cafarnaum. E aqui podemos falar uma coisa muito importante que explica a história da dracma perdida, que a mulher passou a noite toda procurando pela dracma perdida. É fácil entender isso. Pedras escuras, casa escura, sem luz praticamente, que luz era feito à base de óleo de azeite. Então a dracma era uma moeda também escura. Achar isso na escuridão é muito difícil. Isso fala também uma mensagem profética bíblica para as pessoas que perseveram. Perseverar é sinônimo de vitória. Perseverar é sinônimo de não retroceder e não desistir jamais. Assim aconteceu com aquela senhora que procurou até achar a dracma perdida numa casa tão escura, com pedra tão escura, uma vez que essas pedras são pedras basálticas, pedra vulcânica. Região muito antiga dessa região aqui da Galileia. Vamos para onde? Vamos agora para o Monte das Bem-aventuranças. Ele foi realizado o Sermão da Montanha. Mashiach Yeshua Immanuel Kadosh Elohai Melech Israel Mashiach Yeshua Immanuel
קדוש אלוהי, מלך ישראל, אוהבים אותך, אוהבים אותך, בכל ליבנו משתחווים